Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal do Síndico Mais Gestão, que é um projeto da Roche Serviço, uma das maiores empresas de facilities do Brasil, presente em vários estados do Brasil e em muitas cidades mineiras. Para conhecer mais sobre nossos serviços, clique no link que está na descrição, né, para que você tenha uma visão geral, né, dos serviços que lhe proporcionamos. Seja você um gestor condominial, né, um síndico profissional, um gestor de propriedade ou um facility manager, né? A Roche é sua parceira nos serviços de facilities, né? Outros avisos importantes aqui antes de começar a nossa aula é com relação ao fato de que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, né, para que pessoas também tenham acesso a este conhecimento que preparamos com exclusividade para você. Outro aviso também é com relação ao nosso guia de estudo que preparamos como um complemento desta aula, né? Para acessá-lo, basta clicar no link da descrição para que você utilize este material como uma aplicação prática desta aula que estamos gravando, tá? Então, não deixe de baixar este material e estudá-lo de forma que você possa praticar no seu dia a dia. Então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre o papel estratégico do síndico em tempos de polarização. Como a gente vem discutindo, a gente quer saber até que ponto, né, essas polarizações na sociedade elas interferem no dia a dia do condomínio, né? Então, nós vamos começar dizendo que administrar um condomínio não é apenas gerir estruturas físicas, né, que é uma concepção, né, que muita gente ainda tem. Então, você fazer essa gestão, né, é você fazer o quê? É liderar sistemas sociais em um ambiente cada vez mais dividido, né? Então, nesta aula, entendemos por que a estratégia importa mais do que a neutralidade passiva, né? Então, vai ser um tópico bastante interessante na nossa discussão. Bom, qual que é o erro grave que muitos síndicos cometem, né? Então, a maioria dos síndicos ainda acredita que sua função é administrar estruturas, prédios, contratos, manutenção. Mas a função real é muito mais complexa, né? Ou seja, você administra um sistema social. Daí então a gente usar essa palavra complexidade, né? Então, em tempos de polarização crescente, como vive a nossa sociedade, essa distinção é a diferença entre uma gestão eficaz e uma gestão que alimenta o conflito. Não basta ser imparcial, é preciso ser estrategicamente neutro, o que é muito diferente de ser passivo, tá? Então, fazendo um resumo aqui do nosso lado, nós temos o seguinte: qual é a crença equivocada? É que síndicos gerencia estruturas físicas e contratos. Qual é a nossa realidade estratégica? Síndico lidera sistemas sociais e humanos, né? E a exigência atual da gestão é que a neutralidade institucional ativa, não passividade, né? Então, esse é o contexto que nós queremos desenvolver aqui com vocês. Então, qual é o perigo da contaminação ideológica da gestão? Isso aqui é uma coisa a se pensar, tá? Quando a polarização ela entra no condomínio, a primeira vítima é a governança, é o sistema de governança do condomínio. Ou seja, assembleias elas deixam de ser espaço de decisão e tornam-se arenas de confronto. Decisões técnicas passam a ser lidas como posicionamento ideológico. Olha que situação a gente vai chegando. Então, o que você tem dentro desse contexto? Decisões mais lentas, ou seja, o debate ideológico paralisa processos que deveriam ser ágeis e objetivos. Decisões piores, né? Emoções substituem critérios técnicos, comprometendo a qualidade das escolhas, né? E
a ausência de lideranças. Ninguém quer se expor em um ambiente hostil. Líderes potenciais se retiram. Então, essas são consequências negativas de quando a contaminação ideológica chega na gestão. Não é? Muito bem. Solução: institucionalizar processos. É isso que agora a gente vai começar, dada a contextualização, como que a gente pode propor algumas soluções. Ou seja, não é possível nem desejável eliminar opiniões. Quer dizer, as opiniões, elas são importantes. A solução está o quê? Em criar processos claros, transparentes e previsíveis. Né? Nós vamos fazer uma aula falando só sobre processos para que a gente entenda o que é isso, né? Como que a gente constrói na gestão condominial, que reduzam o espaço para interpretações emocionais. Quando uma decisão segue critérios institucionais, ela deixa de parecer pessoal e passa a ser percebida como legítima e imparcial, quer dizer, atende aos interesses da coletividade, independentemente de quem decidiu. Então, daí a importância da gente estar falando o quê? De processos. Isso aqui é muito fundamental. Então, o princípio fundamental, a confiança não nasce da simpatia. Isso é muito importante. Ela nasce o quê? Da previsibilidade. Né? Quer dizer, é isso que a gente escuta, por exemplo, no mercado, quando a gente fala das decisões do Banco Central, é o que é previsível é que gera confiança no mercado. A mesma coisa no ambiente condominial. Portanto, quando a gente tem critérios claros, né, você tem aplicação transparente, previsibilidade e confiança. Né? Então, isso aqui é o que a gente pode definir como confiança. Critérios claros, aplicação transparente e previsibilidade e confiança. Tá? Bom, agora a gente tem o seguinte: governança forte é o sistema imunológico do condomínio. Então, a política só destrói um condomínio quando a governança é fraca. Quando a governança é forte, ela contém o conflito, protege a convivência e transforma diversidade em estabilidade. Por que ela contém o conflito? Porque estruturas sólidas evitam que divergências pessoais contaminem as decisões coletivas. E por que ela protege a convivência? Porque as regras claras garantem que todos sejam tratados com isonomia, independente da posição política. Né? E transforma diversidade. Né? Um condomínio não é definido pela ausência de conflitos. Então, isso aqui é muito importante, ou seja, o condomínio não é definido pela ausência de conflito, mas pela sua capacidade de administrá-lo. Que vocês percebam, né, que os conflitos são inerentes. Pessoas diferentes têm culturas diferentes, valores diferentes. Né? Então, finalizamos essa nossa rápida aula, né, onde eu sou Aurélio Dias, professor, escritor e gestor condominial. Sou autor desses 3 livros, né, que vocês estão observando aqui. E esse último livro, né, O Fator Humano no Condomínio, né, é o mais recente livro, né, desta série, né, de 3 livros, né, que eu compartilho aqui com vocês. Né? Então, meu muito obrigado. A gente finalizou esta série aqui com vocês, né, esperando que vocês possam ter tido um conhecimento, né, de como agir nesse ambiente de polarização política e, de certa forma, chega também ao nosso condomínio. Ok? Então, um grande abraço a todos e nos veremos em nossa próxima série. Um grande abraço a todos.